Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito recentemente tem se falado muito sobre coisas vistas no céu, sejam drones, ameaças, sejam OVNIs, objetos não identificados ou até um flerte com alienígenas extraterrestres, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Você tem muitos relatos ao redor do mundo. E acredite só, o Jung fez um livro sobre isso em 1958, chamado de Um Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu, onde ele analisa psicologicamente, ele faz uma retrospectiva sobre o que é este fenômeno. Então ele vai identificar aqui, por exemplo, figuras de 1500 falando sobre extraterrestres e até os tempos atuais, o que isso significa psicologicamente. Então fique comigo aqui que você vai descobrir. Pois muito bem, então esse livro é um livro muito bem fundamentado. Ele analisa sonhos, analisa cartas, analisa tratados, analisa imagens, pinturas, fotografias, relatos reais, e ele vai traçando um paralelo da antiguidade até hoje para falar sobre esse mito moderno, que na verdade ele se torna moderno quando ele envolve tecnologia e a nossa mentalidade atual. E basicamente o que ele vai falar, de forma bem resumida, bem direta para você, eu li ele inteiro, tá, para poder falar isso para você, é o seguinte, né? Obviamente eu vou perder os detalhes, mas eu vou te passar a mensagem principal. Hoje, o ser humano ele é muito materialista, racionalista, lógico, pragmático, e ele evita flertar com o espiritual, com o luminoso, com aquilo que pode parecer místico. Nós tendemos a nos afastar completamente, nós jogamos tudo fora, não queremos nem saber. E o Jung é muito famoso por tentar entender esses fenômenos, né? E o que ele percebeu são duas coisas, tá? Que a gente pode trazer hoje para 2024. Esses fenômenos que nós olhamos, né, muitas pessoas olham para cima e enxergam coisas, de fato elas podem enxergar, ou elas podem sentir, ou o radar pode pegar e pode se criar uma história, várias pessoas podem ver ao mesmo tempo. Isso pode entrar no ramo da parapsicologia, pode entrar no ramo da alucinação, mas a questão é a seguinte, a busca hoje do ser humano é uma busca, sempre foi na verdade, é uma busca de totalidade. A gente quer criar uma integração, uma integralidade nossa, pessoal, com o ego, com todos os complexos, com o consciente, com o inconsciente, todos os fenômenos que nos habitam, que nós não temos controle. As nossas sociedades primitivas descobriram formas de fazer isso, integrar isso ao longo do tempo, principalmente com rituais, principalmente entendendo que você tem coisas que você não pode influenciar, entendendo que você tem uma autonomia parcial sobre a vida. Então eles tinham várias formas de fazer isso e nós meio que abandonamos ao criar uma geração materialista, racional, racionalista, que não está buscando uma integração, mas sim jogar para debaixo do tapete daquilo que a gente não gosta, todas aquelas animosidades, aquele lado instintivo, animal, primitivo que habita e exige uma representação. Portanto, olhar para o céu e enxergar um alienígena, que é um réptil normalmente, um animal, é algo animalesco, junto com tecnologia ou de forma não tripulada, é a forma moderna de encontrar um intermediário entre o espiritual e a material. Então, muita gente enxerga esse fenômeno nesse formato, numa busca inconsciente, mais coletiva, porque é muito nítida e ela é muito representada pelos arquétipos, pelo redondo, pela quadratura, pela perfeição. E aí no livro ele faz uma série de aprofundamentos nesse sentido, olhando para o passado e vendo o que eram utilizados como símbolos para justificar o tamanho caso. E basicamente é isso que a gente está falando. Um intermediário. Assim como, por exemplo, Jesus, para muita gente no catolicismo, tem esse papel de intermediador entre Deus e propriamente, né, o filho do homem, seja ele considerado como Deus, mas ele tem esse papel de intermediar essa relação. Maria muitas vezes tem esse papel de intermediação com Deus. Então, o papel aqui escolhido para muita gente racionalista, muita gente materialista, é você enxergar um intermediador tecnológico, mas ao mesmo tempo espiritual. Porque eu não posso olhar para o cientista e enxergar esse intermediador, porque ele é muito racional e ele não habita o inconsciente que demanda essa expressão. Então essa é a justificativa 1. A justificativa 2 é porque aqui em 1958 a gente estava vivendo a Guerra Fria e existia muito medo de invasões, de mísseis e tudo mais. Na questão nuclear, os OVNIs habitavam muito instalações nucleares, o exército propriamente dito criou
uma força-tarefa, né, de investigação. Isso foi levado muito a sério. Os presidentes, né, viam OVNIs, tinham experiências com OVNIs, principalmente os americanos. Por quê? Porque existe uma ameaça iminente de guerra com outros países, e nos Estados Unidos atualmente tem uma guerra por proxy, né? Você está guerreando com a Rússia está guerreando com você por intermediários, é isso que acontece. E o fenômeno do drone é muito visto hoje como uma máquina de guerra, ela é muito empregada. Então, você viu balões meteorológicos da China, você agora vê drones por ali, por aqui. Então, você tem, a primeira suspeita é controle estatal ou guerra com outros países. Então, o teu imaginário começa a habitar essas questões. Você vai começar a enxergar o mundo de uma forma bélica. Coisa que não acontece muito no Brasil, porque o Brasil não tem uma ameaça direta, ele não tem uma guerra declarada propriamente dita. Então, a gente vai muito mais para esse lúdico espiritual. Tá? E o que nós podemos aprender com isso? Né? Que a gente tem uma necessidade primitiva de conexão com o lado espiritual, com o lado transcendental, com o lado luminoso, com o lado inconsciente, que nós calamos ela preponderantemente. E isso faz com que esse inconsciente tenha que chamar a atenção, inclusive nas pessoas mais racionais e mais lógicas. Ela tem que criar uma barreira, ela cria uma energia, um afeto tão grande que ela precisa quebrar essa barreira de uma forma bem esdrúxula, que muitas vezes pode se datar como esse tipo de questão, como um OVNI. E aí você fala, nossa, aquela pessoa é super, super inteligente, super séria, e ela está vendo OVNIs, e ela acredita piamente naquilo. E aqui a gente não está nem entrando no fato de existir OVNIs, de existir alienígenas que de fato olhem para a Terra e investiguem a Terra, né? E eles têm um comportamento muito específico, que também no livro fala diversas vezes, de tipos de velocidade, de observação, de não intervenção. Então são uma série de detalhes que são muito importantes. Mas para nós, para o nosso indivíduo, é o seguinte: você precisa prestar atenção no seu lado inconsciente primitivo, porque ele demanda. E se você não prestar atenção nele, ele vai governar você de certas formas que você vai jurar que é você, ou jurar que é o destino que está te levando. Mas na verdade é simplesmente um não domínio da sua integralidade. A função principal do ser humano consciente é a totalidade do seu ser. É integrar tudo aquilo que habita dentro de nós, que não somos nós, como nos reconhecemos como ego. Então, é essa integração, não é obedecer instintos. É integrar instintos, é tirar o melhor dos instintos, mas dar abertura para que eles possam respirar, para que eles possam agir. Nós somos animais, temos um lado animal primitivo, e isso não pode ser negado. Quando a gente vive muito o lado materialista, o lado racional, nós ficamos reféns, ficamos dessas forças e nos sentimos fracos. E muitas vezes tomamos o quê? Decisões de grupo. Então nós entramos no inconsciente coletivo, que tem um efeito devastador. Nós entramos em grupos gerais que tomam decisões por afeto, porque o afeto é o instinto reprimido em muitos casos, e aí nós tomamos decisões terríveis na sociedade coletiva de forma agressiva e criamos guerras e catástrofes. Isso está no livro Civilização em Transição e está no Aspectos do Drama Contemporâneo. Então, esse livro vai muito nessa linha. Espero ter te ajudado, espero ter explicado para você esse fenômeno atual, e nos vemos no próximo vídeo.